Nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz que ilumina o mundo. Quando nós, em oração, começamos a buscar do Senhor tudo aquilo que seria a condução desses dias tão preciosos para a gente passar juntos na nossa convenção, ficávamos imaginando que seria a palavra, né? Tudo aquilo que Deus queria ministrar nesses dias. E dentro do conselho ministerial nós começamos a buscar uma orientação de Deus, daquilo que Deus queria falar, o meu coração, o seu coração, o nosso coração, como líderes. A palavra de Deus para nós, aquilo que traria a memória, né? O que nos dá esperança, as coisas que seriam trabalhadas ainda mais no nosso caráter, na nossa percepção do reino de Deus, dos valores que precisam ser expressados através da minha vida, da sua vida, como líderes, como homens, como mulheres, como pais de família, né, como igrejas, como congregações que aqui estão reunidas. É um privilégio estarmos comemorando 10 anos do Ministério Sal da Terra, 30 anos da Missão Sal da Terra, né? Começa lá a área de alcance social, muito antes de começar toda a estrutura da igreja. E é bênção esse tempo de celebração, muitas coisas. Podemos dizer que até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem sido conosco, e nós queremos ser encontrados fiéis na volta ou na nossa ida, para encontrarmos com Ele. E a palavra que Deus orientou o conselho ministerial é justamente aquilo que está lá em Efésios. Efésios é aquela carta, né, de Paulo à igreja de Éfeso, e é uma carta a respeito da igreja, de uma importância muito profunda. Alguns estudiosos, teólogos dizem que Efésios é a rainha das cartas. A importância da carta de Efésios é de fundamento mesmo para a nossa vida, e não tem jeito de ser diferente na nossa vida como ministério. Também tem sido orientado, pautado muitas coisas naquilo que Paulo compartilha à igreja de Éfeso. E lá no capítulo 4, verso 11 e 13, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, coube a mim compartilhar, e cada um está compartilhando a respeito de um desses ministérios, né, ou desses dons, ou daquilo que é a característica de alguns homens, de chamado e vocação que ele deu para a vida. Coube a mim falar um pouco sobre o apostolado. Então, e aí, olhando todos esses ministérios, há um objetivo muito claro, né? Então, ele diz, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Então, muito do fundamento, diz lá, que a igreja está fundamentada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, é essa palavra escrita, revelada, que traz a nós orientação. E quando a gente olha para tudo isso, e nós estamos reunidos aqui como líderes, já alguém que já entendeu o chamado, que não apenas ser aquele que consome da parte de Deus, mas agora entendeu que é aquele que vai dar o de comer a outros, aquele que vai ser o instrumento de Deus para abençoar outros. Então nós estamos aqui reunidos, imaginando-nos, que estamos entre homens e mulheres mais maduros, mais entendidos, aqueles que já colocaram a sua vida a serviço do reino. E ele está dizendo sobre isso, aperfeiçoamento dos santos. Então o meu ministério, o seu ministério, o nosso ministério tem um objetivo: aperfeiçoar os santos. A Bíblia diz que nós devemos apresentar todo homem perfeito diante de Deus, ou seja, nosso trabalho, a nossa vida, aquilo que eu sou, toda a ação da minha história, da minha vida, o meu levantar, o meu deitar, tem que produzir de alguma forma o molde na vida de quem quer que seja, do que está próximo de mim, daqueles que estão em contato com a minha vida, precisam ver Cristo na minha vida como padrão. Então o padrão de Cristo da minha vida, a minha vivência como Cristo, em Cristo, produz também transformação na vida das pessoas que estão em torno de mim. Nós devemos ser canais de revelação, de cura, de transformações. Devemos ser instrumentos que ajudarão a outros a cumprirem o seu chamado e o seu ministério. Você já parou para pensar que a sua vida tem esse objetivo? Ou seja, não é algo que é apenas para mim, não é o que eu posso receber da parte de Deus tão somente
porque tudo que eu recebo da parte de Deus é justamente isso que Deus quer que eu compartilhe com a vida de outros. Nós somos apenas instrumentos, canais da bondade, da misericórdia, daquilo que Deus é, né? Quando nós cantamos o cântico, que é o tema do nosso ano, né? Nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Fala que nós somos a vara para quem não enxerga, vara no sentido de conduzir, né? De ser sustentação. Quando às vezes tem uma pequena plantinha que está crescendo lá, o que o agricultor faz? Ele vai lá, coloca uma varinha para que aquela plantinha possa ser guardada, né? Para que ninguém pise e ela também encontre um caminho de crescimento. Então essa é a nossa função. Nós somos o amor de Deus, não no sentido de que somos tão somente o amor de Deus, mas que nós somos a expressão do amor de Deus, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho, para que nós conhecêssemos o amor do Pai. E depois Jesus diz que assim como o Pai o enviou, Ele também nos envia. Então nós somos nada mais do que a revelação do amor do Pai à vida dessa geração e das gerações que virão. Então nós somos essa plenitude, essa visão. As pessoas precisam ver nós em luz, né? Mas aperfeiçoamento para quê? Para a obra do ministério, para que nós possamos cumprir a carreira que para nós está proposta. Então imagina, quando Paulo vai chegando ao final da sua vida, ele diz: olha, eu já estou sendo entregue como oferta de bebida, como oferta de libação. A minha vida já está sendo derramada. Ele está dizendo: eu estou me esvaziando plenamente. Eu estou pronto a morrer porque eu estou esvaziando a minha vida. Ele não quer morrer cheio de coisa alguma. Ele quer repartir tudo aquilo que a vida dele é em Deus. Ele está compartilhando todas as coisas. Ele não está guardando nada para si. Eu estou sendo entregue como oferta de bebida. Então eu tenho que entender que a minha vida e a sua vida é isso. É aperfeiçoamento dos santos, para que a obra do ministério seja feita, seja conduzida na nossa vida. Então há uma carreira para nós proposta. Porque quando Paulo chega ao final, ele diz: lutei o bom combate, guardei a fé, cumpri a carreira. Podemos colocar assim: cumprir o destino que estava para nós. Podemos dizer uma palavra melhor do que propósito, que eu gosto mais, é o desígnio. Porque o propósito, muitas vezes a gente pode propor algo para nós mesmos, mas desígnio é algo que fomos designados para. Então Deus designou a nós para a obra do ministério. Qual a obra do ministério? O ministério da reconciliação, levar Cristo, ser conhecido para todos os povos em todas as gerações. Então, quando a gente passa por isso e pensamos na palavra profética, nosso chamado, o ministério que Deus deu para nós, desde o início, quando lá ainda era um pequeno embrião, um conjunto. Alguns mais jovens não sabem nem o que é conjunto. Conjunto era uma banda musical, que Deus levantou lá de alguns jovens que tinham o sonho de evangelizar, né, o planeta, que sonhavam sonhos em Deus, e que alguém um dia diz: vocês são o sal da terra. E isso foi dado como uma palavra profética, revelada, e aquilo foi assumido. Então se tornou o conjunto sal da terra. A partir do conjunto se tornou hoje a igreja, a missão, o ministério e tantas outras coisas da nossa vida. Precisamos entender então o que nós somos, o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Deus nos separou como porção para revelar parte daquilo que Ele é, né? Quando nós cantamos lá a canção e diz: nós somos um pouco de um Deus que é tudo. Nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós podemos revelar, cada um de nós, um pouquinho daquilo que Ele é. Por isso que quando nós precisamos ter o entendimento mais pleno de que quando nós falamos nós somos templo do Espírito Santo, na verdade a Bíblia diz que nós somos pedras vivas, e quando nós nos reunimos e entendemos a igreja, as pedras que Deus vai formando, moldando para que ela possa ser parte de uma construção onde Cristo é a pedra principal, que a partir dele todo edifício é construído. Então a Bíblia diz que agora nesse conjunto nós nos tornamos o templo de Deus, quando cada um de nós exercendo a sua parte, fazendo a sua função, cada um ligado um ao outro em amor, cumprimos aquilo que é a carreira para nós. Então ele diz, né, o que Deus tem para nós, o que é a semente que Deus colocou. Olha, um pouco, eu quero revelar um pouco do que eu sou através da vida de vocês. Então vou fazer de vocês um grande povo. Há uma promessa de nações para a vida do Ministério Sal da Terra, não porque nós somos melhores, nós somos capazes, não, porque Deus escolheu e pela sua infinita misericórdia resolveu usar a nossa vida e usar todos aqueles que Deus quer impactar e transformar nossos dias. Eu me lembro que o pastor Ariovaldo Ramos, para quem o conhece, um amigo nosso, professor da Escola de Plantadores de Igreja, há muitos anos a gente tem tido uma amizade muito, muito gostosa com o Ari, e eu me lembro uma vez que ele esteve aqui, e ele um dia falou assim: olha,
Eu não sou dado muito essas coisas de revelação, de trazer uma palavra profética, mas Deus está me mandando falar alguma coisa para vocês, e eu entendo isso como do Sal da Terra, da Igreja Sal da Terra. Ele diz: Deus está me dizendo que vocês vão colocar os pés em todas as nações da terra. Há uma promessa de Deus, porque Ele está falando que nós somos o quê? O sal da terra. Ele está falando de uma coisa plena, de gerações, de povos. Então eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus te trouxe ao convívio desse ministério, porque há coisas na sua vida que cooperam com a vida do seu irmão que está do seu lado, e que juntamente, todos nós juntos, cumprimos o propósito que Deus tem para a nossa vida como igreja, como ministério. Então há algo na sua vida único, porque você é um ser único, você é alguém que não tem outro igual, a sua digital, né? A marca que você estabelece toda vez que você coloca a mão em alguma coisa, é única, só você tem. Então é algo de Deus único na sua vida para compartilhar com a humanidade. Então você tem que ter todo o entendimento daquilo que Ele é. Então nós temos que entender o nosso chamado para os povos, a missão muito clara. Nós temos um objetivo muito claro, temos trabalhado isso como sal da terra. A capacitação de líderes, o trabalho na unidade, o reconhecimento da igreja como um todo. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo nessa cidade, nas cidades onde nós estamos, a unidade do corpo dessa igreja, o empenho pelo respeito dos outros irmãos, o entendimento de que nós não somos a resposta para tudo, mas a igreja de Jesus Cristo é a resposta para todas as coisas, que se congregam em várias congregações pela cidade. É muito interessante quando a gente às vezes cruza o oceano. Eu estava agora para a Turquia, tivemos um encontro da rede mundial, rede global de plantação de igrejas, e tinha gente lá de muitos países, de todos os continentes, tinham 100 líderes reunidos, muitas coisas lindas que Deus está fazendo, e que a gente nem sabe, mas quando a gente chega lá e conhece os irmãos, a gente começa a perceber o quanto a igreja é muito maior daquilo que às vezes a gente percebe na nossa pequenez, muitas vezes naquele ambiente microscópico que a gente vive, na nossa própria casa, e muitas vezes voltados apenas para o nosso próprio umbigo, nas nossas necessidades. Nós precisamos olhar, precisamos ter uma visão mais ampla, precisamos conhecer todo o plano e todo o projeto de Deus para a nossa vida. E nós, como sal da terra, desde o início, Deus tem colocado coisas muito claras para nós, muito claras, objetivos, o nosso envolvimento com as nações, com missões, desde o início, né, na área social, na área da comunicação, da